O drone Shahid virou uma das armas principais da Rússia. Desde que a Rússia conseguiu garantir seus primeiros lotes do Irã e, mais tarde, aprendeu a fabricar os Shahids por conta própria. Ela usa drones para atacar cidades e infraestrutura da Ucrânia. Os Shahids são baratos, fáceis de lançar e, com a Rússia controlando 19% da Ucrânia, podem ser disparados do próprio território ucraniano. Esses Shahids precisavam ser combatidos e a Ucrânia deu um golpe mortal neles. Uma base russa usada para armazenar dezenas de drones, Shahid foi destruída por uma grande explosão, enquanto a Ucrânia ataca os Shahids em território russo. Isso é de acordo com o Kiev Post, que informou em 6 de novembro que as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia realizaram um ataque que atingiu uma grande base usada para armazenar drones russos, localizada em Donetsk. Essa é a área de combates mais intensos na Ucrânia. Com a Rússia controlando cerca de 75% do oblast, Putin avança lentamente, num processo tão longo quanto a guerra na Ucrânia, e deseja Donetsk. Com grande parte do oblast sob controle russo, usa o território conquistado para lançar ataques devastadores de drones contra o resto da Ucrânia. Destruir os drones em Donetsk era prioridade. A Ucrânia conseguiu. Robert Madiar Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados, foi um dos primeiros a confirmar o sucesso do último ataque da Ucrânia. Ele usou o Telegram para fornecer alguns detalhes, afirmando: desenvolver esse alvo complexo exigiu um trabalho meticuloso ao longo de vários meses, montado a partir de pequenas peças. Ontem à noite, ele foi executado pelas Forças de Operações Especiais e tropas de mísseis. O Kiev Post diz que Brovdi afirmou que a base atingida era usada para armazenar e lançar drones Shahed. Segundo ele, graças à Ucrânia, a base não existe mais. Brovdi diz ter imagens que comprovam isso. Um vídeo de 17 segundos compartilhado em sua postagem no Telegram mostra uma explosão massiva acontecendo, seguida por um estrondo ensurdecedor. Isso indica que a Ucrânia utilizou outro recurso além de drones nesse ataque. Enquanto fogo e fumaça sobem, fica claro que a Ucrânia atingiu algo grande e explosivo. Brovdi afirma que era uma instalação de drones Shahed, mas o Kiev Post não conseguiu verificar as imagens de forma independente. Talvez não precise, o tamanho da explosão já pode ser prova suficiente. Outro canal do Telegram chamado Dossiê Espião trouxe mais detalhes sobre como a Ucrânia realizou esse ataque devastador. Afirma que a Ucrânia usou drones e mísseis de cruzeiro no ataque, sem detalhar os tipos. Pelo tamanho da explosão no vídeo de Brovdi, é provável que o novo drone FP-2 da Ucrânia tenha sido usado. Esse drone foi projetado especificamente para permitir que a Ucrânia ataque posições russas na retaguarda, atrás das linhas de frente. Ele transporta uma ogiva de 230 libras com grande impacto. A Ucrânia fez vários ataques com esse novo drone na última semana. Descubra como a Ucrânia usou o FP-2 para destruir uma unidade de drones de elite da Rússia em seu território assistindo ao nosso vídeo. Militani acrescenta detalhes, mas não informa quais drones e mísseis a Ucrânia utilizou. Os drones da Ucrânia, de qualquer tipo, atingiram 90% de sucesso nos ataques. O que é uma prova contundente de que as defesas aéreas da Rússia ou são inexistentes em algumas de suas instalações mais cruciais, ou são incapazes de lidar com as novas armas que a Ucrânia está usando para atingir a Rússia em sua retaguarda profunda. A Ucrânia claramente identificou uma vulnerabilidade na base de armazenamento de Shahid da Rússia. Aproveitou ao máximo a noite antes de 6 de novembro. E quando dizemos isso, é exatamente o que queremos dizer. A Rússia perdeu muitos drones após ataque da Ucrânia, segundo relatórios. A United 24 Media diz que o depósito de drones destruído abrigava impressionantes 1000 Shahids, ou como os russos chamam sua versão, drones Garandois. O local também guardava cerca de 1.500 ogivas, provavelmente usadas nos drones que a Rússia lança contra a Ucrânia a partir de Donetsk. Isso é relevante, pois o número de drones e ogivas na base indica que a Rússia se preparava para um grande ataque aéreo às cidades ucranianas ao seu alcance. Shaheds de Donetsk. Agora, esses ataques não vão acontecer. Pode levar semanas para a Rússia enviar mais Shaheds a Donetsk para seus ataques planejados. A Ucrânia ganhou fôlego após ataque noturno com drones. A destruição dos Shaheds evidencia o prejuízo financeiro que a Ucrânia impôs à Rússia.
Segundo o relatório sobre o ataque ucraniano, o jornal Express calcula que o custo dos Shahed e ogivas destruídos é de cerca de 60 milhões de libras, ou Estados Unidos dólares 788 milhões. Vamos contextualizar. Um artigo calculou a eficácia dos drones Shahed da Rússia contra a Ucrânia. O CSIS estimou que um drone Shahed russo custa cerca de 35 mil dólares americanos para ser construído. A Rússia aproveita o baixo custo e lançou 14.700 desses drones contra a Ucrânia entre 28 de setembro de 2022 e 28 de dezembro de 2024, segundo o CSIS. Apesar de menos de 10% de acerto, o CSIS destaca que os Shaheds são muito econômicos para a Rússia. No entanto, eles só serão econômicos se decolarem, algo que a Ucrânia acabou de impedir. Destruir 1.000 Shaheds russos a 35 mil dólares cada soma, 35 milhões de dólares. Se os números do Express estiverem certos, a Rússia teria cerca de 75 milhões de dólares em ogivas na base. Algo não faz sentido, especialmente se as ogivas fossem para os Shaheds. É possível que essas ogivas fossem, na verdade, destinadas a mísseis russos, o que aumentaria consideravelmente o custo delas. Talvez, embora isso seja especulação, não há informações sobre o tipo de ogivas que a Ucrânia pode ter destruído. Para o que vale, o Express não fornece nenhuma evidência para sustentar esse número. No entanto, outras fontes também sugerem que os Shaheds podem custar mais para serem construídos do que afirma o CSIS. O Defesa Express informou em agosto que a Rússia gasta cerca de 70 mil dólares americanos por Shahed. Isso dobraria para 1.000 Shaheds na base, mas a Ucrânia atacou. Mesmo assim, o Express avalia as 1.500 ogivas em mais de 70 milhões de dólares americanos. Mesmo sem a estimativa do Express, perder entre Estados Unidos dólares 35 milhões e Estados Unidos dólares 7 milhões em um ataque será doloroso para a Rússia. Vale notar que esse número não inclui custos de transporte dos Shahids para a instalação em Donetsk, que a Ucrânia destruiu. Também ignora os gastos da Rússia para armazenar e proteger a instalação. Com esses custos, a perda de 1.000 Shahids pode ter custado à Rússia cerca de 10 milhões de dólares. O custo das ogivas é acrescentado, como uma cereja em um domingo em chamas que a Ucrânia forçou ao Putin. Há uma ressalva: os 1.000 Shahids e 1.500 ogivas são apenas o que se sabe que a Rússia guardou na base de Donetsk. Isso não significa necessariamente que a Ucrânia conseguiu destruir todas elas em seu ataque de novembro. Mesmo que nem todas tenham sido destruídas, é provável que a Ucrânia tenha prejudicado os estoques de Shahid da Rússia. Como sabemos, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou no Facebook que ocorreram mais explosões na instalação de Donetsk, na Rússia, além das provocadas por drones e mísseis ucranianos. De acordo com dados de controle objetivo, explosões e uma poderosa detonação secundária foram registradas no local, informou o Estado-Maior. Isso faz sentido. Uma instalação usada para armazenar ogivas, naturalmente, será propensa a múltiplas explosões devido à própria natureza do equipamento armazenado ali. Drones e mísseis ucranianos provocaram uma reação em cadeia de explosões. Isso pode ter sido suficiente para acabar com todos os Shaheds e ogivas da Rússia. Talvez uma avaliação mais detalhada do sucesso do ataque ainda venha, por enquanto. Outra unidade militar ucraniana confirmou o sucesso do ataque em Donetsk. O Kiev Post informou que as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, Forças de Operações Especiais, também comentaram o ataque. Na noite de 5 de novembro, Forças de Operações Especiais atacaram uma base usada para armazenar e lançar drones, Shahed em Donetsk, ocupada temporariamente. O Forças de Operações Especiais informou que a infraestrutura militar inimiga ficava no antigo aeroporto internacional. Essa é a segunda menção ao aeroporto de Donetsk, e isso mostra uma das estratégias da Rússia. Segundo o Kiev Independent, em agosto, a Rússia transforma grandes áreas da Ucrânia, ocupada em bases militares, para intensificar o sofrimento ucraniano. Aeroportos comerciais são alvos claros. Eles já possuem hangares, pistas de pouso e edifícios que podem ser usados como instalações de armazenamento, mesmo que esses edifícios não sejam reforçados segundo padrões militares.
O veículo cita o Aeroporto Internacional de Donetsk como exemplo, mas o local estava abandonado há mais de 10 anos. Segundo o Kiev Independent, a Rússia precisou de mais esforço que o habitual para tornar o aeródromo uma base. Com imagens de satélite da Planet Labs, o Kiev Independent confirmou a construção sobre as fundações do antigo aeroporto. Meses antes do ataque da Ucrânia, o que quer que a Rússia tenha construído não pareceu ajudar. Segundo Vadim Hlushko, fundador do projeto ucraniano Kiba Boroshno, isso não é surpreendente. Essa é a infraestrutura improvisada. Garagens para guardar e lançar drones kamikaze Shahed. Além das principais instalações de lançamento, eles criam engodos e posições de lançamento falsas, afirmou Hlushko. O termo improvisada já indica tudo. A base atingida pela Ucrânia não era uma instalação militar completa. Pode ter sido só alguns galpões e armazéns construídos rapidamente que pegaram fogo. A Ucrânia não se importa com as construções russas no aeroporto desativado de Donetsk. O que importa para a Ucrânia são os até 1.000 Shaheds e 1.500 ogivas que a Rússia não poderá mais lançar de Donetsk ocupada. A noite de 5 de novembro foi devastadora para a Rússia na Ucrânia ocupada. Se você pensou que a Ucrânia pararia após destruir um grande depósito de Shaheds, está enganado. A Ucrânia não esqueceu das refinarias de petróleo contra as quais passou os últimos meses lançando repetidos ataques de drones. No dia 6 de novembro, após destruir Shaheds em Donetsk, Rússia realizou outro ataque a uma refinaria. Isso agravará a crise do petróleo que assola a Rússia. Segundo o Kiev Independent, explosões atingiram a refinaria de petróleo de Volgogrado, na Rússia, provocando vários incêndios. A refinaria é uma das maiores da Rússia, com capacidade de 157 milhões de toneladas e responsável por 56% do refino no país. A Ucrânia não apenas privou a Rússia de uma de suas armas mais vitais. Nos últimos dias, ela também atingiu novamente a capacidade da Rússia de produzir gasolina, diesel e combustível de aviação. O exército russo precisa continuar travando a guerra de Putin. Segundo o Kiev Independent, a instalação atingida pela Ucrânia fica a 480 quilômetros das linhas de frente. Ao contrário do ataque em Donetsk, a Rússia comentou sobre este. O governador de Volgogrado, Andrei Botarov, disse que um civil de 48 anos morreu após o ataque ucraniano à refinaria. Isso não foi confirmado de forma independente e, como sempre, a Rússia tenta evitar citar a refinaria incendiada. Ataques ucranianos a refinarias afetam fortemente a capacidade de combate russa. No início de outubro, alguns veículos de imprensa estavam relatando que a Ucrânia havia eliminado 38% da capacidade de refino da Rússia. Segundo a Fundação Carnegie, em agosto e setembro, a Ucrânia atacou 16 refinarias russas. Juntas, essas 16 refinarias têm uma capacidade máxima anual de 123 milhões de toneladas de petróleo. Isso equivale a 38% dos 327 milhões de toneladas máximos da Rússia. Há uma ressalva: os 38% assumem que todas as plantas operam totalmente e que os ataques da Ucrânia as fecharam por completo. Nenhum dos dois pode ter sido o caso, diz a Fundação Carnegie. Então, 38% pode ser uma superestimativa, mas isso não importa muito. Os ataques frequentes da Ucrânia às refinarias impactaram significativamente a produção de combustível da Rússia. O impacto é tão forte que várias regiões russas enfrentam escassez de gasolina, elevando preços e causando restrições nos postos. A Fundação Jamestown afirma que a produção de gasolina da Rússia caiu quase 25% somente em setembro. E os ataques de drones da Ucrânia são o motivo pelo qual a Ucrânia tem atingido cada refinaria individualmente várias vezes, dificultando que a Rússia conclua os reparos enquanto sofre sob o peso das sanções do Ocidente. A Ucrânia aplicou um golpe duplo na Rússia entre 5 e 6 de novembro. Com o ataque a Donetsk ocupada, a Ucrânia destruiu muitos drones russos usados contra cidades ucranianas. Em seguida, realizou mais um ataque a uma refinaria, aumentando ainda mais o sofrimento do povo russo e causando danos adicionais ao exército russo. Isso nos pareceu alguns dias bastante produtivos. Mas o dia 5 de novembro, em particular, foi um dia vital para a Ucrânia, porque a Rússia passou grande parte de 2025 intensificando seus ataques com Shahed.
No dia 4 de novembro, a Sky News fez um resumo da enorme escala dos ataques de drones da Rússia contra a Ucrânia em 2025. O dado principal é quantos Shaheds e outros drones a Rússia lançou contra a Ucrânia. Nos primeiros 10 meses de 2025, esse número é 303% maior que o total de 2024. Esse aumento de 303% equivale a 44 mil Shaheds e variantes lançados contra a Ucrânia até outubro. Mais drones estão acertando alvos. A Ucrânia destruiu 64% dos drones em 2025, ante 68% em 2024. Os Shaheds mataram pelo menos 494 civis entre janeiro e setembro, acrescenta a Sky News. Isso nos mostra que a Rússia não está usando seus drones apenas para atacar alvos militares. Está intencionalmente aterrorizando os cidadãos da Ucrânia e parece mais do que satisfeito em matar pessoas que não estão lutando na guerra. O Kiev Independente e o RBC Ucrânia afirmam que os Shahids russos estão ficando mais perigosos. Em maio, o primeiro afirmou que os Shahids da Rússia agora alcançam velocidades de 380 a 400 km por hora, cerca de 236 a 248 mph. Eles recebem ogivas de 90 quilos, permitindo carga de até 198 libras explosivas. Em outras palavras, a Rússia tem trabalhado em melhorias. O aumento dos ataques de drones à Ucrânia piora, porque muitos drones de 2025 são mais potentes que os usados pela Rússia em 2024. No fim de outubro, o RBC Ucrânia destacou o perigo dos novos drones Shahed ao compartilhar comentários do presidente Volodymyr Zelensky. Em certos casos, os Shahed se tornaram mais perigosos que mísseis balísticos. Conseguimos interceptar mísseis balísticos onde há sistema Patriot. Para abater tantos Shaheds em grandes altitudes, precisamos usar todos os recursos, disse Zelensky. Ele realmente quer dizer tudo mesmo. Drones interceptadores, helicópteros, F-16 e defesas aéreas compõem o arsenal ucraniano contra os Shaheds russos. Se 2025 já estava ruim, os últimos meses vão piorar ainda mais. Em 2 de novembro, a Newsweek informou que a Rússia lançou mais de 1.500 drones contra a Ucrânia em uma semana. Isso já está claro para quem acompanhou as táticas de inverno da Rússia na guerra. Putin busca destruir ao máximo a infraestrutura energética da Ucrânia. Mais uma vez, trata-se de causar o máximo de sofrimento possível aos civis ucranianos, já que a Rússia espera deixar muitos deles enfrentando apagões e falta de aquecimento, enquanto o inverno congelante da Ucrânia se aproxima. É provável que os 1.000 Shaheds e as 1.500 ogivas em Donetsk fariam parte dessa campanha de inverno. Donetsk, ocupada, é ideal para lançar drones que podem atingir quase qualquer alvo na Ucrânia. O sucesso do ataque da Ucrânia ao depósito de drones da Rússia pode significar que várias de suas cidades poderão evitar lidar com a crise energética que Putin está tentando criar. Dias extras de eletricidade e aquecimento já ajudam muito. Quem não precisa mais se preocupar com os Shaheds, destruídos pela Ucrânia? A Ucrânia conhece como ninguém o perigo dos Shaheds russos. Por isso, o ataque de 5 de novembro em Donetsk é o mais recente de uma campanha de meses para impedir o lançamento desses drones perigosos. Como destaca o Kyiv Post, a Ucrânia vem atingindo fortemente as instalações de drones da Rússia desde pelo menos julho. Em 1º de julho, a Ucrânia destruiu 4 oficinas na fábrica eletromecânica Kupol, em Izhevsk. A fábrica fabrica drones e sistemas de defesa aérea, deixando claro o objetivo da Ucrânia. Na região de Moscou, a Ucrânia atingiu uma fábrica que produz drones Shahed em 4 de julho. Um mês depois, atingiu um depósito em Tartaristão que fornece peças usadas pela Rússia para montar Shaheds. E em 15 de agosto, a Ucrânia realizou um ataque ao porto marítimo de Olia, que afundou um navio iraniano carregando mais peças de drones que a Rússia pretendia usar. O ataque ao depósito em Donetsk não foi um caso isolado, fez parte de uma campanha. A Ucrânia não se ilude quanto ao impacto do ataque. Apesar do ataque impressionante, a Ucrânia sabe que a Rússia possui milhares de Shaheds em diversas bases na Rússia e na Ucrânia ocupada. Tão importante quanto destruir os drones foi a mensagem que a Ucrânia enviou à Rússia em 5 de novembro. Agora,
Ela pode atingir instalações russas de drones que ficam além das linhas de frente. Isso significa que qualquer prédio de armazenamento que a Rússia já esteja usando agora está sob ameaça. Com um pouco de sorte, a Ucrânia será capaz de atingir alvos suficientes desse tipo para minimizar o impacto das hordas russas que virão no inverno. Vai ter que fazer isso. Afinal, Putin já mostrou muitas vezes que não se importa com quantos civis ucranianos morram devido aos drones Shahed da Rússia. A Ucrânia segue aprimorando sua eficaz estratégia de ataques em profundidade. Após meses atacando refinarias russas, a Ucrânia passou a atingir também a infraestrutura elétrica e energética do país. A Rússia está ficando exposta e em desvantagem porque a Ucrânia lá está lhe dando uma dose poderosa do seu próprio remédio. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre os ataques da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir.